Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula sobre entendendo as correntes elétricas nas tomadas. Então, nós teremos uma série de aula até você complementar todo esse assunto aí referente às correntes alternadas. Para começar a nossa aula de hoje, eu quero dizer a vocês que todas as nossas aulas agora terão aproximadamente apenas 10 minutinhos, apenas 10 minutos, e serão mais rápidas e bem mais objetivas para você ir direto ao ponto e entender o assunto. E hoje nós queremos mandar um abraço para alguém que tem assistido bastante às nossas aulas, e o sistema vai buscar o nome dessa pessoa aí, o Luan. Um abraço, Luan, continue sempre aí participando das nossas aulas. Tudo de bom para você, Luan. E um abraço a todos que têm curtido e têm assistido bastante às nossas aulas, tá? Então vamos lá, pessoal. Na aula anterior, nós tínhamos visto um sistema de geração monofásico. E hoje nós vamos verificar um sistema aí trifásico, tá? Então nós vamos ter aí um gerador trifásico. Claro que essa representação não é tão simples assim. Ali tem inversão de campo magnético, norte vira sul, sul vira norte, é tudo uma coisa bem complexa. Esse desenho aqui é só uma explicação inicial e bem descomplicada para você ter um visual e entender mais ou menos o que é um gerador trifásico, que é nosso assunto de hoje, e verificar o que acontece com três fases. O que são fases? Fases são esses fios que tem na sua tomada, não é positivo nem negativo, é uma fase e um neutro que você tem na sua tomada aí. Foi o assunto da nossa aula anterior. Quando eu tenho um sistema de três fases num gerador, eu vou ter aqui o sistema, né, que vai girar, e essas três fases, pessoal, eu poderia nomear ela como 1, 2, 3, A, B, C ou R, S e T. Vamos chamar elas de R, S e T. Então eu vou ter o local do fio R, o S e o T, saindo fios R, S e T desse gerador. Então, esses fios que chegam até um outro local, vindo direto do gerador, claro que essas correntes que passam não é diretamente, não vem direto da usina até sua casa, tem que passar por um sistema de transformação por vários transformadores aí. Mas imagine que se tivesse um gerador e desse gerador fosse tirar diretamente três fios, um de cada fase, um R e um S e um T, você teria aqui três fases saindo do gerador. Três fios com fases, três fios com energia elétrica dentro. Não tem nenhum neutro aí, tá? Agora, olha que interessante. Num gerador com uma fase só, ele teria que dar 3.600 voltas por minuto para dar um total de 60 Hz. Mas aqui, a gente tem três fases. Então, eu vou pegar os 3.600 voltas, vou dividir por 3, e com apenas 1.200 voltas por minuto, ele vai ter 60 Hz. Ele vai ter 60 vezes por segundo de alternância entre as fases. Legal, né? Vai economizar um pouquinho os rolamentos do nosso gerador. Então, lembrando que com 1.200 voltas você tem 60 Hz nesse sistema aqui. Agora eu pergunto para vocês, se você emendar esses três fios que vêm aí do gerador, emendar esses três fios nesse ponto aqui, ó, catei ele e emendei os três, o que você acha que vai acontecer? Todo mundo aí está pensando o que vai acontecer quando você coloca esses três fios aí, essas três pontas de fio em contato. Alguém vai dizer que vai ocorrer um grande curto-circuito, vai ocorrer um raio elétrico, né? Quem pensou que vai acontecer um raio elétrico, quem pensou que vai ocorrer uma grande explosão, pode chorar, porque não vai acontecer isso não. Vai acontecer algo muito legal quando você emenda essas três fases. Algo muito legal, muito legal, benéfico e muito econômico, tá? O que vai acontecer emendando os três fios é o surgimento de um fio neutro. Como assim? Eu emendo três fases com alta voltagem ou com volts ali dentro e acontece de surgir um fio neutro? Mas como? Olha que interessante, isso num gerador trifásico e você tendo as três fases. Não pode emendar duas fases, nem fase com neutro. Estou falando de emendar as três fases juntas. Isso não é feito diretamente do gerador, isso é feito lá no transformador perto da sua casa. Mas eu vou fazer uma ligação aqui como se ele tivesse vindo direto do gerador para você entender que legal que é. Quando você emenda essas três fases aí, surge um neutro. Por qual motivo que surge um neutro? Vamos fazer aquele gráfico da corrente de novo que eu fiz na primeira aula? Olha só, quando o sistema indutor ele está ao máximo na fase R, por exemplo, ele está metade na fase S e metade na fase T, ou seja, metade com metade. Quando o sistema indutor tiver zerado numa das fases, ele vai estar metadinha para cá e metadinha para cá. Quando o sistema indutor tiver metade numa fase, ele pode estar inteiro para a direita na outra fase e ele pode ter outra metade na outra fase.
que está acontecendo quando você vê esses vetores aí? Vamos lembrar de vetores lá do primeiro ano? O que está acontecendo nesses vetores que indica a corrente elétrica nesses fios? Indica que no primeiro sistema nós temos corrente total para a esquerda e metade com metade para a direita, que vai dar uma corrente igual a zero. Se você somar as duas setinhas vetoriais do lado direito, você vai ter que subtrair com o lado esquerdo para ver para onde que vai isso aí. Vai dar zero. E se você pegar e emendar as correntes aqui, ó, se você pegar, aliás, e verificar a corrente onde ela está zerada numa das fases e metade para cada lado na outra fase, o que vai acontecer? Vai dar zero. E no terceiro item ali, também vai dar zero. Observaram que a todo momento que você tentar calcular a corrente, quando você emenda os três fios, sempre vai ter setinhas anulando setinhas e a resultante vai ser sempre zero? É a resultante lá do nosso primeiro ano da adição e subtração de vetores. A resultante da soma das correntes entre três fases, sincronizadas com uma certa defasagem, ela é zero. É um fio neutro. É assim que surge o fio neutro. Só que esse fio neutro não é emendado diretamente do gerador, tá? Ele é emendado aí, ele surge aí perto da sua casa. Se você observar nos transformadores aí da rua, tá chegando 3 fios, 3 fases nos transformadores e daquele transformador sai 4 fios. Isso é muito interessante. Não precisa de trazer um fio neutro lá da usina, você pode criar um fio neutro aí no seu transformador. Isso é muito legal, né? Ele surge no transformador perto da sua casa. Depois ele vai para a terra, depois tem também o aterramento da sua casa, que a gente vai ver nas próximas aulas, que é muito legal também. Agora, pessoal, olhem o gráfico. Na aula anterior eu fiz um gráfico de uma única turbina ali, de uma única fase, uma fase e um neutro. Agora, olha o gráfico de 3 fases trabalhando junto. Quando você observa essas fases R, S, T nesse gerador, você verifica o seguinte, uma volta completa é 360 graus. Como tem 3 fases, a gente vai ter o quê? 120 graus para cada de defasagem para cada fase. Então, cada fase está defasada em 120 graus. Por isso que a gente chama de fase, defasagem. As fases são defasadas em 120 graus. Quando você coloca elas no gráfico, olha como fica as 3 fases aí, uma de cada cor aí nesse gráfico. Lembra que eu falei que a potência de um sistema trifásico ela é mais uniformizada? Por quê? Ó, se eu calcular a potência aqui, através da equação P igual a U vezes I, os volts vezes os amperes, observe que a curva nossa é mais tranquila, né? Ó. Quando eu calculei na aula anterior a potência num sistema monofásico, a potência ficou meio pontuda ali no nosso gráfico, né? Então ela não ficou tão uniformizada. Então a potência de um sistema trifásico, ela é sempre mais uniformizada, ela é mais bem aproveitada, tá? Lembrando que o sistema trifásico, para usar os 3 fiozinhos, o sistema trifásico, ele só é compensativo, ele ajuda bastante em motores de grande potência, em grandes motores e esses motores trifásicos. Não adianta você colocar aí um sistema trifásico na sua casa que você não vai absorver tudo, não vai aproveitar tudo que ele tem. Coloca lá no barracão, quem tem um barracão, quem usa motor grande, lá nos motores do tanque de peixe, entre outros locais. Então o sistema trifásico não vai ser colocado na casa por colocar, ele vai ser colocado num local que aproveita as 3 fases, que tem um motor trifásico, por exemplo, que ele precisa de uma corrente mais acentuada, que ele precisa de alta potência. Que legal, né, pessoal? Entendemos, então, que um gerador ali trifásico, ele tem um sistema que tem 3 pontos de indução nele e a corrente, emendando os fios ali, você tem uma corrente zero, você cria um neutro. Mas isso é criado aonde? Isso é criado dentro do transformador, aonde chega essas 3 fases vindas do gerador ou de outros transformadores também. Eles fazem uma ligação chamada ligação delta, que é assunto para outras aulas, e dessa ligação delta surge uma ligação próxima aqui em estrela. E essa ligação em estrela vai fazer o aumento ou a baixa de voltagem ou de amperagem, vai controlar, vai transformar essa energia. E nesse ponto do meio vai surgir aí, ó, um neutro. Então você vai ter aí, ó, 3 fases e um neutro. Então no seu transformador, ele chega lá do lado esquerdo, nesse caso do desenho, ele chega 3 fiozinhos. E eles fazem essa ligação dentro dele, chamado estrela, né, na ligação secundária, onde sai 3 fases e bem no ponto do meio você tem ali onde a corrente é zero, que nós aprendemos agora há pouco direto do gerador, e essa corrente zero vai ser o neutro. Isso é muito interessante, né? Ó. Então o neutro surge aí perto da sua casa, ele não vem da usina. Gente, o tempo está curto, a nossa aula vai ser bem rapidinha assim mesmo, é para você ir direto ao ponto. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Obrigado pela atenção.